vê Jesus transgredindo algum ponto da lei, procure isso. Você não vai ver. Eu estou pregando aqui a lei, irmãos. Estou pregando a Bíblia num todo, que é o que nós precisamos parar e observar. Olha aqui, meus queridos, eu disse para vocês que Jesus Cristo, quando ele finaliza o Sermão do Monte, ele finaliza fazendo uma conclusão, um resumo, em suma, ele mostra, esta é a verdade, toda a Bíblia é sagrada, praticamente, dentro desses 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Lucas escreve 36 versículos do Sermão do Monte, mas Mateus escreve todo o Sermão do Monte. Agora você analise comigo, que quando Mateus ele escreve o Sermão do Monte, logicamente, nós já falamos aqui com os irmãos, o fato de Cristo ter olhado e contemplado uma grande multidão. Jesus subiu, chegou a um lugar, um monte perto de Cafarnaum. Este monte estava próximo de Cafarnaum, chamado Monte das Bem-aventuranças. Jesus chegou próximo a este monte, e quando Jesus chegou, a multidão era muito grande. E sabe o que eu entendo? Eu paro para pensar, irmãos, que estava acontecendo exatamente naquele momento. Jesus, no capítulo 4 de Mateus, versículo de número 17, está dizendo a Bíblia assim: desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Preste atenção uma coisa, olha aqui Jesus pregando sobre o chegar do reino dos céus, o chegar do reino de Deus, a manifestação do reino de Deus, ou a expansão, o início e a expansão do reino de Deus na face da terra, começando. Então, quando Jesus está dizendo isso, os discípulos, os crentes daquela atualidade, principalmente, devo dizer, ou na verdade, os judeus, eles tinham a esperança que Cristo tivesse vindo para libertá-los do jugo dos romanos. Quem dominava o mundo naquela época era o Império Romano. Os romanos era quem dominava. Eles viviam debaixo do jugo dos romanos. E quando Cristo manifestou, quando Cristo apareceu, os discípulos, vendo o que Cristo podia fazer, entendendo que era realmente o Messias prometido, eles sempre pensaram que Jesus viria para libertá-los do jugo dos romanos, quando na verdade Jesus Cristo veio para libertá-los do jugo do pecado, para arrancá-los do jugo do pecado. E a esperança deles é que Cristo viesse para devolver-lhes o reino. Eles que eram um povo que sempre viveram livres, agora estão debaixo do jugo dos romanos, insatisfeitos, querendo a todo tempo sacudir o jugo, mas não podiam. O império tão organizado e por Deus determinado, esta é a verdade, como o Império Romano, eles não tinham possibilidade de sair de debaixo do jugo deles. Quando Cristo manifesta, eles entendem, é esse o Messias mesmo, e ele vai devolver o reino para Israel. Ele é o rei que veio para reinar. Inclusive Mateus, Jesus se apresenta como rei dos judeus. Agora observe uma coisa aqui para você entender onde eu quero chegar. Quando Jesus então diz aqui: olha, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, Jesus estava mostrando o reino espiritual, o reino de glória, o reino de libertação espiritual e não material, não o reino de libertação política, irmãos, mas um reino de libertação espiritual. Isaías havia profetizado, como você conhece, capítulo de número 61, cumpriu-se em Lucas, capítulo de número 4, se não estou equivocado, quando Jesus disse: sobre mim o Espírito do Senhor Jeová está, pelo que me ungiu para pregar aos pobres de espírito, para libertar os cativos. É o que Jesus vem fazer. Mas eles pensam que Jesus vem para lhes dar outra liberdade, liberdade política e não liberdade espiritual. Sabe o que acontece então, irmãos? Eles começam a analisar, ver as grandes multidões que começam a vir onde Jesus está, onde quer que Jesus está, o povo reúne, começam a aparecer automaticamente, os discípulos sendo convidados, Jesus falando sobre o reino dos céus. Todo reinado, irmãos, ele tem um rei, mas ele tem também aqueles que compõem o reinado.
tenda, tem os que cooperam, tem os conselheiros, e automaticamente os discípulos estavam contando. Eu creio, parei para pensar nisso, orei sobre isso e cheguei a esta conclusão, que os discípulos estavam pensando o seguinte: nós temos uma grande oportunidade, Jesus vai plantar o reino, nós vamos estar reinando com ele. Jesus estava chamando eles para reinar num outro tipo de reinado, e eles estavam pensando que era um reinado aqui na terra. Acontece o que? Jesus olha para a multidão, olha os discípulos. Jesus, portanto, deixa a multidão no sopé do monte lá embaixo e sobe mais em cima, diz a Bíblia, levando a multidão, aos seus discípulos, melhor dizendo, a um lugar mais particular. Jesus começa, portanto, agora a lhes dizer a respeito das bem-aventuranças. Jesus começa a dizer, como Jesus estiver dizendo assim: olha, não pensem que o reino que eu vim plantar nesta terra vai produzir para vocês oportunidade, meus filhos, de serem conhecidos, cheios de fama, possuírem dinheiro, estar nos melhores lugares. Não é isso. Esse é o reinado material, esse é o reinado do homem, cheio de pompa, onde o homem preocupa com isso. Eu não vim chamar vocês para isso. Jesus começa a dizer para eles assim: olha, bem-aventurado, dentro do meu reino é totalmente diferente. Os súditos meus tem que ser desta forma: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está dizendo: olha, aqui existem condições para se fazer parte do meu reino. Qual é o reino, irmão? Que quer alguém do seu lado considerado como um pobre de espírito? Tem muita gente que até hoje atropela isso aqui, pensa que isso aqui está dizendo de quem é louco da cabeça, de quem não consegue, não tem consciência no Senhor. Jesus está falando, irmãos, de um pobre de espírito. Sabe em que sentido, irmão? Se você quer saber o sentido, aquele que conhece o seu pecado, reconhece o seu pecado, é as leis, as exigências para Deus fazer parte. Eu ainda vi recentemente alguém dizer que Isaías não tinha pecado, que não estava atrapalhado quando Deus manifestou aquela visão. Como é que não estava, irmão? Como é que não estava? Até no capítulo número 6 ele aponta para Deus todo mundo. É o que ele dizendo: ai de fulano, ai de ciclano, ai de bertano, ai da nação assim, ai do povo assim, ai do povo duro serviço. Mas não chega no capítulo número 6, ele aponta o dedão para ele e fala: ai de mim. Aqui muda a história. É quando o homem olha para dentro de si. Isso está na Bíblia. Está achando que isso aqui está por dar? Quando Isaías disse assim: ai de mim vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios. Naquele momento Isaías reconheceu o seu estado, e ele já era profeta, irmãos. Ele já profetizava. Ali você vai entender que é um chamado específico de Isaías. Mas observe aqui uma coisa: Isaías estava vai e não vai, vai e não vai. Tem muito crente desse jeito. É por isso que alguns pregadores costumam dizer que o Uzias era um empecilho. A Bíblia não revela isso. Agora, eles eram parentes. Eles eram parentes. A Bíblia não fala detalhadamente sobre isso, mas dá a entender que ele lamentava a morte do rei Uzias, porque chega a dizer: foi no ano que morreu o rei Uzias que ele conseguiu ver a glória de Deus. Ele não diz que foi antes do rei Uzias morrer. Ele mostra que foi exatamente no ano que o rei Uzias morreu. Tudo leva a entender que ele estava lamentando a morte do rei Uzias, que era seu parente primo. E Deus manifestou a sua glória. E quando Deus manifesta a sua glória, ele olha a beleza, a santidade de Deus, e olha para dentro e se entende: eu sou pecador. Meu Deus do céu, os ensinamentos passados para mim pelo meu pai era muito pequeno em relação ao que Deus é verdadeiramente. Olha o que os meus olhos estão vendo. Ele disse: eu vou perecer, porque os meus olhos viram o rei. A conclusão que ele chegou é que ele pereceria. As condições para entrar dentro do reino de Deus é reconhecer que somos pobres de espírito. Ou você vai me dizer que você é rico de espírito. Agora tem uma coisa que nós precisamos parar e pensar, meu filho. Eu sei o que estou falando. Todos nós, para entrarmos no reino de Deus, tivemos que primeiro entendermos que somos pobres de espírito, mas que não deveremos continuar sendo pobres de espiritualidade. É uma coisa. Pobre de espírito é uma coisa, pobre de espiritualidade é outra coisa diferente.
É o primeiro versículo, quando ele inicia o sermão do monte, que bem-aventurados são os pobres de espírito. É o primeiro grupo que Jesus fala, porque deles é o reino dos céus. Sabe quem é os pobres de espírito, irmãos? Sabe quem é? Você, quando olha para o capítulo, como já falei aqui, 61 de Isaías, onde a Bíblia está falando sobre Cristo que viria 700 anos depois, e ele veio como veio, e cumpre isso em Lucas, dizendo: e aos pobres é anunciado o Evangelho. Você está achando que ali é pobre de dinheiro? O que Deus tem contra rico? Deus não tem nada contra rico. Ali é pobre de espírito, reconhece a sua pobreza de espírito, entende, compreende como Deus é perfeito, como Ele é santo, como Ele é soberano, como Ele é supremo, como Ele é Senhor, como Ele é o Deus Todo-Poderoso. Entende, diante dele eu sou pobre de espírito. As portas do reino de Cristo se abrem para esse tipo de súditos, que se consideram, que entendem que são pobres de espírito. Você quer ver, irmãos, detalhadamente sobre isso? Vamos comigo para a Bíblia, capítulo de número 19 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Você conhece muito essa história. Eu não sei se Deus já lhe chamou particularmente para compreender esse lado dessa passagem. Você vai ver aqui um homem rico material, mas pobre de espírito, à procura de riqueza espiritual, que é o que nós precisamos constantemente buscarmos: riqueza espiritual. Os fariseus, eles achavam que eram ricos de espírito, e era por isso que eles não aceitavam o ensinamento de Cristo. Olhavam para os outros denominados. Você lembra lá do fariseu e do publicano? Você conhece muito essa passagem? Quando o fariseu bate no peito e começa a dizer: e eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou esmola para os pobres, eu sou dizimista. Aquele fariseu lá, irmãos, conhecia a lei de Moisés lá do início até o fim, do fim até no início, voltando para trás. Conhecia para lá e para cá. E aquele camarada que estava do lado dele olhou, tinha a mesma necessidade dele de Deus na vida. Falou: se esse homem é tudo isso aí, eu não sou nada disso, Deus não vai nem sequer me ouvir. Bateu no peito e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um vasto pobre, miserável pecador. Olha o que esse homem faz. Eu não faço nada disso. Deus, irmãos, Ele não se preocupa com o que você fez antes de encontrar com Ele. O que interessa para Ele é o que você fará depois de encontrar com Ele. O que interessa para Deus é depois do encontro.